A graça e a paz do Senhor Jesus. Quero mais uma vez, aproveitando esse momento precioso que a gente tem para meditação, para oração, compartilhar uma palavra do Senhor, uma palavra da parte do Senhor para a minha vida e para a sua. Quero ler com você nesse momento, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 12. Diz assim a palavra de Deus: todas as coisas me são permitidas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são permitidas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Uma outra versão vai dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, significado de lícitas, ou seja, são permitidos, né? Posso fazer, não é que Deus permita. Eu posso fazer algumas coisas e não fazer outras. Algumas coisas, né, que segundo o apóstolo Paulo, convém a mim, outras não me convém. E para quem que ele está falando isso? O apóstolo Paulo está falando aqui nessa carta aos Coríntios, aos irmãos, né? Convertidos ou novos convertidos em Coríntios. E ele no verso 11 dá algumas indicações de quem é que precisa, né, dessa orientação. Então, verso 11 diz, a partir do segundo parágrafo, diz assim: mas fostes lavados, mas fostes justificados, ou melhor, mas fostes santificados, e em seguida fostes justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e do Espírito do nosso Deus. Então, para quem serve essa orientação, para quem já foi santificado, justificado e lavado no sangue de Jesus. Tá? E aí ele vai dizer que mesmo sendo lavados no sangue de Jesus, mesmo sendo justificados ou perdoados, né, do nosso pecado pelo Senhor Jesus, mesmo tendo sido separados no Senhor Jesus, a gente ainda está sujeito a algumas coisas que desagradam a Deus, mas são permitidas, né? Digamos, de certa forma, nesse tempo e nesse momento em que a gente vive. A gente pode fazer, são permitidas, não quer dizer que o Senhor Jesus autorize. Mas nesse tempo nós temos aí possibilidade de fazer. Né? E dentre essas coisas que a gente tem possibilidade, no capítulo 6, no capítulo 5 e depois no capítulo 7 dessa carta aos Coríntios, ele vai falar de uma porção de coisas que acontecem, né, na igreja. E normalmente a gente tem dificuldade de compreender isso. Mas para a gente compreender isso melhor, a gente pode ler também o verso 10 do capítulo 5, que vai dizer assim: não, com isto não me refiro à comunicação em geral com os devassos desse mundo, nem os avarentos, nem os roubadores, nem os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Então, esse verso, mais uma vez, reitera a fala do verso 11 do capítulo 6, que esta palavra, essa mensagem é para nós que já estamos no Senhor, nós que já somos crentes, né, no Senhor, mas que ainda algumas vezes encontramos dificuldades em relacionar nossa vida prática, né, entre o que me convém e o que me é permitido. Então, algumas coisas nesse tempo aqui a gente pode ou teria liberdade de fazer, mas não convém. E isso eu estou falando em várias áreas, né? Estou falando em diversas áreas da vida. Se você é estudante, tem coisas que não convém fazer lá no seu contexto escolar. Se você é um trabalhador, tem coisas que não convém fazer no seu contexto do trabalho.
Se você é um crente e está na igreja, tem coisas que não convém fazer no contexto da igreja, ainda que você tenha liberdade para fazer, ainda que eu tenha liberdade para fazer. Essas coisas não convêm, porque com toda certeza, além de desagradar a Deus e trazer aí, né, lá no dia final um julgamento mais rigoroso, ainda nesse tempo aqui, essas coisas que não convêm, pode trazer prejuízo para a minha vida e para a sua vida. Então, eu quero aproveitar esse momento aqui, não vou alongar mais. Você sabe ou você precisa entender, saber as coisas que convêm para você. No mundo de hoje tudo é permitido, tudo é possível, né? Mas a gente precisa entender o que convém a Deus, né? E do ponto de vista de Deus, o que convém a nós do ponto de vista de Deus. E a gente precisa olhar para isso pensando que nós já fomos santificados, lavados no sangue de Jesus e também, né, fomos justificados. Então, eu quero convidar você a orar comigo nesse sentido. Não sei qual é a sua dificuldade, mas quero lembrar. O Senhor Jesus já entregou a sua vida na cruz por mim e por você. O Senhor Jesus já separou você e a mim do mundo. Então, não dá para viver alegre, compactuando, compartilhando com as coisas que agradam ao mundo e desagradam a Deus. Tem coisas que até me são permitidas, né? Mas não convém fazer, né? E aí vai por diversas áreas, não vou me alongar mais. Quero convidar você a orar comigo nesse tempo aqui, para que Deus dê a você e a mim essa noção das coisas que realmente a gente pode e deve fazer, ou as coisas que convêm, e rejeitar as coisas que não convêm, ou não me deixar dominar mesmo por aquelas coisas permitidas, né? Que são até, digamos, lícitas. Tem coisas ilícitas, por essa a gente tem que orar para Deus afastar de nós, mas tem coisas que são lícitas, né? Ou permissivas, mas não convém. E a gente precisa, então, mesmo pelas coisas permissivas que convém, precisa orar para que Deus não nos deixe ser dominado por elas, né? Uma das coisas que convém é ter dinheiro, né? E aí você poderia refletir sobre uma porção de outras coisas. Mas tem coisas, por exemplo, como dinheiro, como posição, como social, como mesmo no contexto mais simples em casa, tem coisas que a preguiça às vezes pode ser, né, lícita, mas eu não posso me dominar por ela. Tenho que entender que algumas coisas eu preciso evitar, tá? E para evitar isso, a gente vê lá no verso 11, né, do capítulo 6, que nós fomos separados no Espírito Santo. Então ele pode nos ajudar nesse tempo aqui. Vou convidar você comigo a orar e a pedir, a clamar a ação do Espírito Santo sobre a sua vida, para que você e eu possamos ter aí uma vida diferente, dirigida por Ele, guiada por Ele. E Ele vai nos ajudar, então, a discernir entre o que convém e o que não convém. Você pode orar comigo? Pai, quero te agradecer por esse tempo precioso, onde sempre a gente tem a oportunidade de ler, meditar, pensar. Ó Deus, ser tocado pela Tua Palavra, e hoje a Tua Palavra falou aí conosco, Pai, de coisas que, sim, são lícitas ou permitidas, mas que não convêm. A Tua Palavra falou, sim, de coisas que são lícitas e permitidas pelo Senhor, que até convém, mas elas não podem nos dominar. Então, nos ajuda, Pai, a discernir o que é que são essas coisas que o Senhor permite, mas que não convém, para que a gente possa evitar essas coisas, ó Deus. Ajuda-nos também a entender, ó Deus, as coisas que o Senhor permite, mas que podem nos dominar, e aí também não nos convém, Pai. Então, nos ajuda nesse tempo a entender isso e a andar, Pai, na Tua direção, e isso em diversas áreas da nossa vida. Abençoa, Pai, a família do Teu Filho que está nos ouvindo hoje. Ó Pai, abençoa a minha família,
Ó Pai, abençoa a família da tua filha aqui também aí, compartilha esse tempo conosco, Pai, e realiza a tua obra, essa obra preciosa que o teu Espírito Santo pode fazer, Pai, porque o Senhor conhece o nosso coração. Então ajuda-nos a ter discernimento de coisas que não convém, Pai, e a rejeitá-las, e das coisas que convém, que precisamos, ó Deus, é aprender a dominá-las. Ó Pai, obrigado por esse tempo. Peço a tua bênção sobre a vida de cada um dos teus filhos, no nome de Jesus. Amém e amém.